Olá a todos. Nesse vídeo vamos tratar sobre o dimensionamento de elementos em circuitos de força, como fazer a seleção e pontos importantes a serem levantados e analisados durante essa seleção. Esse é um trabalho da disciplina de ELTE 371, Automação Industrial 1, e nós somos o grupo 12. Para exemplificar esse dimensionamento e seleção desses equipamentos, a gente vai fazer um estudo de caso. Vamos elaborar um dimensionamento de um circuito de força para acionamento de um motor. O motor em questão é um motor da WEG, aqui tem a referência dele, com as seguintes especificações: a potência de 5 cavalos, uma tensão de alimentação de 220 volts, a corrente nominal de 8,15 amperes, a corrente de partida de 79,3 amperes, um fator de serviço de 1,25 e um tempo de partida considerado aqui de 2 segundos. Esse aqui será o nosso circuito. A gente tem de elementos fusíveis, um disjuntor motor, um contator, um relé térmico e o motor em si. Então, para dimensionar o disjuntor, a gente tem que se atentar à classificação dele, a tensão de operação, esses dois relacionados à nossa rede, a questão da corrente nominal com fator de serviço, que é basicamente a gente ajustar a nossa corrente nominal para a situação máxima de carga que o fabricante forneceu para a gente, dada pelo fator de serviço, e a questão da classe do disjuntor, que tem relação com o tempo de desarme dele. Como a gente vai ver, é muito importante selecionar corretamente a classe do disjuntor, e não só selecionar a classe, mas buscar o gráfico, a curva característica do disjuntor no catálogo do fabricante e analisar o seu funcionamento dentro do seu sistema. Essas aqui são as curvas mais comuns, né? São as classes mais comuns, a classe de curva B, curva C, curva D. Existem outras classes também, para aplicações mais específicas, sistemas mais sensíveis, até com cargas maiores, mas essas são as mais comuns no mercado e nos catálogos dos fabricantes. E para que servem essas curvas? Qual é a importância delas? Basicamente, elas dão para a gente, dado uma corrente anômala no nosso sistema, uma corrente de pico, qual vai ser o comportamento do nosso disjuntor, ou seja, quanto tempo ele vai gastar para poder desarmar. A gente pode observar aqui, ó, no eixo X, a gente tem quantas vezes essa corrente anômala de pico, ela vai ser maior que a nossa corrente nominal, ou seja, a corrente que a gente ajustou o disjuntor, e aqui a gente tem o tempo. Esses gráficos, todos eles, vocês podem perceber, eles têm duas regiões. Essa região aqui, chamada de região de disparo térmico, que é uma região de disparo mais lento, e a região de disparo magnético, que é a região de disparo mais rápido. Então, vamos dar um exemplo prático aqui, para a gente poder ver a importância de selecionar corretamente essas classes. E não só selecionar, mas como observar o gráfico do disjuntor que você está escolhendo. Então, suponhamos que a gente tenha uma máquina, um equipamento, que ele tem uma corrente, durante o seu funcionamento, ele tem a presença de uma corrente de pico de 4 vezes a corrente de ajuste do disjuntor, ou seja, a corrente normal de funcionamento do sistema. Então, veja, se a gente escolher um disjuntor de curva B, para essa situação, a gente vai ter ali um tempo mínimo que o disjuntor vai levar para desarmar, de 0,01 segundo, e um tempo máximo ali de por volta de 15 segundos. E para essa mesma situação, para essa mesma máquina, usando um disjuntor de curva C, a gente tem que para 4 vezes a corrente de ajuste, a gente vai ter ali por volta de 2 segundos, um pouco mais de 2 segundos de tempo de atuação, tempo mínimo, e um tempo máximo ali bem próximo de 20. Então, suponhando que a gente tenha nessa máquina essa corrente de pico por 1 segundo, ou seja, durante 1 segundo essa corrente sobe e depois estabiliza, por valor normal do sistema. Então a gente vê que se a gente utilizar um disjuntor de curva B, a gente não seria adequado. Por quê? Porque esse disjuntor ele desarmaria com um tempo mínimo ali de 0,1 segundo. Ou seja, você poderia ter a situação em que o disjuntor ou sua máquina funcionando numa situação ali, mesmo com essa presença dessa corrente de pico, mas numa situação normal de funcionamento dela, ele desarmaria o sistema. Já se a gente estiver usando um disjuntor de curva C, a gente vê que o tempo mínimo aqui é de 2 segundos, ou seja, esse disjuntor suportaria esse pico de corrente da máquina e manteria o sistema ligado até a estabilização desse disjuntor. Então é muito importante essa seleção, essa análise, quando você estiver fazendo essa seleção de disjuntor.
Aqui embaixo a gente tem também as indicações dessas curvas. Então, a curva B normalmente ela é indicada para cargas mais resistivas, né? Como lâmpadas, chuveiros. Os disjuntores de curva C, eles são indicados para cargas de natureza mais indutiva, né? Com picos de corrente, como no caso do motor que a gente tem. E os de curva D também são cargas indutivas, mas de valores maiores, né? Cargas maiores, como transformadores, motores grandes. Então, toda vez que a gente for selecionar um disjuntor, é importante você buscar o catálogo, não só essa indicação, que é o que normalmente muitos fazem, que é só pela indicação escolher o disjuntor, mas ir lá, realmente selecionar o gráfico, identificar o gráfico do seu disjuntor e verificar se ele está adequado para o seu sistema. Então, se a gente lembrar do nosso circuito, do nosso estudo de caso, a gente tinha um disjuntor motor e não um disjuntor simples como mostrado anteriormente. Porém, o procedimento é o mesmo para os dois, e a diferença entre eles é basicamente que o disjuntor motor ele é mais específico para acionamento de motores, por isso ele tem algumas proteções adicionais, além dele ser mais preciso no que diz respeito ao tempo de acionamento dele, como a gente vai ver mais para frente. Então aqui a partir do catálogo do fabricante, a gente escolheu aqui a WEG, a parte de disjuntor motor, a gente pegou essa tabela, então aqui a gente consegue ver a questão da tensão e da potência do motor, justamente por ser um equipamento específico para acionamento de motores, a gente já encontra aqui a questão da potência. E aqui a questão da faixa de ajuste. Então aqui a partir dessas duas informações, no nosso caso 220, um motor de 5 cavalos, e a faixa de ajuste aqui é de 10 a 16, no nosso caso é 10,2, então está de acordo. Então a gente consegue selecionar esse disjuntor motor aqui. Aí a partir dessa referência aqui a gente busca no catálogo a curva característica desse disjuntor. E buscando o gráfico do catálogo, a gente encontrou esse gráfico aqui. E agora a gente pode observar uma diferença bem importante entre o disjuntor motor e o disjuntor simples, é a questão do acionamento dele. Você pode ver que a gente não tem mais aquele caso de duas curvas. A gente tem agora uma curva só, a gente tem aqui uma para o modelo bifásico e para o trifásico. Então a gente vê que, dada a corrente de pico, a gente já tem um tempo mais específico, ou seja, ele é bem mais preciso do que o outro disjuntor. A gente já sabe o tempo específico ali que ele vai gastar para desarmar. A gente tem apenas essa região aqui, que é uma região que a gente vai ter essa presença do mínimo e no máximo. Então aqui, no caso, se a gente tiver uma aplicação que a gente cair nessa região aqui, é interessante a gente não utilizar esse modelo e buscar outro. Então aqui a gente vê que, no nosso caso, a nossa corrente de pico ela é 6,8 vezes maior do que a nossa corrente nominal, nossa corrente de ajuste lá. Então, olhando aqui no gráfico, a gente vê que, por nossa situação, esse disjuntor que a gente selecionou, ele vai ter um tempo de acionamento de aproximadamente 5 segundos. Então a gente vê que ele está adequado para o nosso sistema, uma vez que o nosso motor tem um tempo de partida de 2 segundos. O próximo elemento que a gente vai dimensionar é o contator do nosso sistema. E o dimensionamento de contatores ele é feito utilizando um critério, que é da corrente de emprego, que é uma corrente que está presente lá nas tabelas dos contatores. E esse critério é que essa corrente de emprego ela tem que ser pelo menos 15% maior do que a nossa corrente nominal. No nosso caso, a gente vai usar a nossa corrente de ajuste, justamente para poder garantir o funcionamento do range que foi fornecido lá pelo fabricante, né? Além disso, a gente vai se atentar à tensão de alimentação e também à questão da potência. Então, no nosso estudo de caso, a gente viu que a nossa corrente de ajuste lá é de 10,2 A. Então, isso vai dar para a gente que a corrente de emprego tem que ser maior do que 11,73 A. Então, a gente foi lá no catálogo da WEG e buscou a parte de contatores. Observe que a gente já selecionou o contator adequado para a nossa rede, ou seja, tripolar. Aqui a gente tem o nosso critério de corrente lá, que a gente calculou. E aqui a gente tem tanto a potência do sistema, do motor, quanto também a questão da rede. Então, lembra que a gente calculou a nossa corrente lá, o nosso critério de corrente, que ele tinha que ser maior do que 11,73. Então aqui a gente selecionou 18.
Observe aqui que para nossa rede, para o nosso tipo de rede, ele é indicado por motores aqui de T6, né, cavalos. Então a gente vê que atende todos os nossos critérios. Então esse modelo aqui é o que a gente vai utilizar. O próximo dispositivo são os relés térmicos, que a proteção dele é basicamente de sobrecarga do sistema, né, superaquecimento. Então, além da corrente de ajuste, que a gente já comentou, a questão do ajuste no relé térmico, a gente tem que também se atentar à questão da classe, da mesma forma que a gente chama no indutor. Ou seja, o nosso relé térmico ele tem que suportar a nossa carga de partida do motor. E existem várias classes. Essa aqui é a classificação mais comum no mercado, é de 10A, 10, 20 e 30. E a diferença delas basicamente é que a de 10A suporta até 10 segundos, a 10 também até 10 segundos, a de 20, 20 segundos e a de 30 até 30 segundos. Então, no nosso caso, nossa corrente de ajuste ela é de 10,2 e a nossa classe que a gente selecionou foi a 10A, de até 10 segundos, já que o nosso motor A tem um tempo de 2 segundos de partida. Então aqui a gente foi no catálogo da Stack e buscou a parte de relé térmico. Aqui a gente nota já a presença da classe de disparo. Então a gente selecionou o 10A. Então todos os relés térmicos da série STR25 e 36 estão de acordo com o nosso critério aqui, o nosso sistema. Então aqui, seguindo o catálogo lá, a gente chega na questão da faixa de ajuste. Então a nossa corrente lá era de 10,2, então a gente vai selecionar aqui entre 9 e 13, que dá pra gente o relé térmico SRT 2513. Outra questão importante quando for selecionar o relé térmico é a questão da compatibilidade com o contator. No caso aqui, o fabricante já deu os contatores dele que são compatíveis. Então, se você estiver usando o contator dele, você já sabe aqui, só de olhar, se você consegue usar esse relé térmico junto com ele. Mas se você estiver usando um contator de um fabricante diferente, como a gente selecionou lá atrás, é importante você ver o diagrama de ligação dos dois dispositivos, os esquemas elétricos, e verificar se é possível utilizar os dois juntos. Do nosso estudo de caso lá, o nosso último elemento é o fusível, e a gente vai ver mais para frente por que é importante você fazer o dimensionamento do fusível por último. E basicamente, você tem que analisar 3 situações no dimensionamento do fusível. A primeira é que ele deve suportar a corrente de partida no motor, como todos os outros elementos. Aí, no nosso caso, a nossa corrente de partida é de 69,3 A. E justamente por isso a gente tem que usar um fusível com efeito retardado, ou seja, ele não pode ter um acionamento imediato. Então, buscando lá no catálogo da WEG, a gente chegou nessa classe de fusíveis aqui e encontrou esse gráfico, que ele dá para a gente, em função da corrente, o tempo que o fusível vai levar para se fundir. Então, no nosso caso, a gente tem a corrente ali de aproximadamente 70 amperes e a gente selecionou o fusível de 25 amperes, que vai dar para a gente ali um tempo bem próximo ali, entre 10 e 11 segundos de fusão, que está bem longe do nosso tempo lá de partida. A gente até poderia ter selecionado um outro fusível, ou 20 aqui, ou 16, mas se a gente observar aqui, nas curvas deles, o tempo ia ficar muito próximo ou abaixo dos nossos 2 segundos lá de partida do motor. Então, por isso a gente selecionou um maior, de 25, justamente para ter essa segurança. O segundo critério que a gente tem é que a corrente do fusível tem que ser pelo menos 20% maior que a corrente nominal do motor. Isso se dá principalmente para a gente não ter ali um desarme precoce do fusível e até mesmo por questões de envelhecimento da rede, a gente pode ter ali um aumento de corrente. Então, no nosso caso, essa corrente 20% maior seria 12,24 amperes e a gente selecionou o fusível de 25, então está dentro do critério. E o terceiro e último critério que a gente tem que garantir é que a corrente do fusível deve ser menor que a corrente máxima que passa pelos outros elementos. Se a gente observar o nosso circuito lá, a gente vê que o nosso fusível ele protege todos os nossos elementos. E além disso, o fusível ele é normalmente um dispositivo bem mais barato
do que os demais. Então é muito interessante que em caso de anomalia no sistema, em caso de algum problema na rede, a gente tenha o fusível como sendo o aparelho que seja danificado, ao invés de ter os outros elementos. Então foi por isso que eu comentei anteriormente da importância da gente dimensionar o fusível por último, que a gente precisa saber a corrente dos outros elementos. E você consegue validar isso de duas formas. A primeira é buscando nas especificações de cada elemento lá a corrente máxima dele. E a segunda é quando você está usando componentes do mesmo fabricante, esse que é o caso da WEG, no próprio catálogo a gente encontra a indicação do fusível máximo que você consegue usar. Então, no caso, esse aqui é o caso do contator que a gente selecionou lá, o CWB18, a gente vê que o fusível máximo que a gente pode utilizar com esse contator é o de 25, que é justamente o que a gente tinha selecionado antes. Além dos elementos que a gente mostrou no nosso estudo de caso, você também pode encontrar outros elementos em circuito de força, seja por uma aplicação específica, seja por uma proteção maior, né? Um circuito com uma proteção maior. E um exemplo disso são os relés de monitoramento de tensão, que basicamente eles fazem a proteção do nosso circuito contra alterações na nossa rede. E aí também é feito da mesma forma dos outros elementos. A gente utiliza a nossa corrente de ajuste, além, claro, das nossas especificações da nossa rede, se é trifásica e da nossa tensão. No nosso caso, a gente tem aqui uma rede trifásica 220, então a gente vai selecionar um relé para essa condição. E aqui, buscando no catálogo da WEG, a gente encontra, né, da mesma forma dos outros, aqui é a faixa de corrente. Aqui a gente vê também a questão do fusível, como eu tinha dito, por isso que é importante a gente dimensionar o fusível por último. O fusível aqui, o máximo a gente pode usar o 25, que a gente tinha selecionado. E aqui a gente encontra a referência do equipamento. Além disso, a gente pode também encontrar esses relés de monitoramento de tensão, não só eles, mas também os outros equipamentos, acoplados, ou seja, mais de uma função, mais de um equipamento no mesmo dispositivo. Então aqui, por exemplo, no caso da WEG, a gente encontra somente falta de fase, somente sequência de fase, falta de fase, sequência de fase, e entre outras variações. E normalmente, pela própria referência do dispositivo, você consegue identificar as características, como por exemplo aqui, essa parte aqui da referência te indica se ele é falta de fase com elemento de neutro. O final aqui te indica a questão da rede, alimentação, se é 220, 380 e assim por diante. Aqui são as referências que a gente utilizou para a elaboração desse trabalho. Então é isso que a gente tinha para poder falar. Agradeço a atenção de todos.